Olá, bom dia! Lembra que quando éramos crianças, as brincadeiras eram pintura a dedo, massinha, barro? Mas hoje, na era da informática, nossos filhos estão crescendo vidrados em videogame, mas muita e muita televisão. No programa de hoje, vamos apresentar uma oportunidade de resgatar a velha e boa infância. Fica aí, porque o programa do bem já está no ar. Estamos de volta com responsabilidade. Hoje, nessa manhã de sábado, recebendo Carla Maia, especialista em desenvolvimento infantil. Bom dia, Carla. Bom dia, Cláudia. Prazer te receber aqui. Ô, Carla, você acabou de ver a abertura nossa, né? Hoje em dia, eu acho que as crianças, a gente já teve a oportunidade, na nossa geração, de lidar com massinha, com barro, com pintura a dedo, com todo esse desenvolvimento que dá essa sensação do toque, né? Que eu acho que ajuda muito a inteligência, a percepção da criança. Hoje em dia, não sei se você também não acha isso, é muito videogame, como a gente abriu, né? Muita televisão. Isso não é uma atividade muito individual, a criança não fica ela com ela mesma ali, sem interagir com coisa alguma? Você trouxe, assim, alguns assuntos muito interessantes, né? Que acho que é muito importante a gente trazer e que, como especialista em desenvolvimento, eu fico muito feliz de estar aqui podendo falar sobre isso, assim. Porque o brincar ainda é muito desqualificado. Então, a criança só brinca. Não, a criança, ela é a vida dela poder brincar, assim. Então, ter um espaço para brincar, poder criar. Quando você diz ter uma massinha, um barbante, um pedaço de qualquer coisa, né, que é a sucata, que chamam hoje, simples, é por quê? Porque a criança ela vai ter a condição ali naquele momento de trazer o que ela tem lá dentro, no mundo interno dela, e poder transformar com aquele material. Então, aquele material é uma ferramenta para que ela possa, então, se compreender melhor o mundo que está em torno dela, se relacionar melhor com o outro. Então, o brincar é assim, ele é uma estrutura fundamental na vida de uma pessoa, né? O que tem acontecido é que cada vez menos as crianças têm tido essa possibilidade, né? Isso tem sido cada vez mais desqualificado, porque o mundo, né, ele tem trazido uma certa compreensão de que tudo tem que ser muito complexo, tudo muito lindo, tudo muito perfeito, né? E aí eu vou chegar na questão do eletrônico, porque é claro que a gente vive num mundo globalizado, que as crianças têm acesso ao computador, as crianças têm acesso ao videogame. É evidente, a gente não pode excluir isso do mundo das crianças, senão a gente cria, que eu digo assim, ETs, né? Imagina uma criança hoje que não sabe o que é uma televisão, que não sabe o que é um videogame, ela se sente até excluída diante de uma sociedade, né? O que acontece é que a televisão, o excesso da televisão e o excesso do videogame, ela pode trazer problemas sérios à criança. Do tipo o quê, por exemplo? Então, assim, a criança ela precisa ter, a primeira coisa, a identidade dela, assim. Então, se ela vê excesso de televisão, ela começa a se identificar com personagens. Então, eu passo a ser aquele personagem de lá. E aí a minha dificuldade de eu ser a Carla, de eu poder viver o real também, assim. Porque aqui na brincadeira, eu tô brincando, o brinquedo quebra, né, na minha mão, e aí, então, existe a fantasia e existe o real. Na televisão, eu fico absolutamente passiva, né, na minha mente ali que me leva. E então a gente tem vários riscos, e aí se eu for levar o extremo do extremo, uma criança que tem uma tendência, por exemplo, à psicose, ela pode, inclusive, psicotizar se ela ficar extremamente vendo muita televisão, vivendo muito videogame, porque eles ficam dentro dessa perspectiva só mental, né? Então ele não vive, ele não corre, ele não brinca, o corpo dele, as sensações não estão interagindo também, né? Então ele só fica na imaginação. O delírio, por exemplo, né, dentro da psicose, se você for pensar, é isso, né? Aí eu sou isso, eu sou aquilo. Então você vê muitas vezes a criança sair do videogame, por exemplo, e dizer, então agora eu sou... né? Ela faz muito isso, assim. E aí você poder trabalhar muito com a criança e dizer, não, mas espera aí, o que isso está me trazendo? Dá uma corda para ela, dá um pano. Isso traz um objeto na hora que ela vai brincar,
né, que o Homem-Aranha faz tipo... E aí sai qualquer coisa, um papel de dentro, isso dá a ela uma condição de sensação do real, desse brincar, você entende? Assim? Entendo. Então essa que é o grande risco aí que a gente corre quando uma criança está muito envolvida. E aí, claro, que dentro desse mundo que a gente tem, né, da computação, hoje também as coisas estão muito reais, assim, né? As histórias estão muito reais. Os jogos são muito reais. E isso é o que também, dentro do brincar, os bonecos, assim, até os bonecos mesmo em loja, né? Os brinquedos, assim, não, a gente tem que colocar um bebê. Né? A criança adora brincar de bebê. Eu digo sempre assim, não compra aquele bebê. Tem uns bebês que eu fico até assustada, assim, porque é igual um bebê recém-nascido, né? Se mexem, choram. Não, e a textura dele, assim, se você pegar o peso, ele é feito para você achar que é um bebê. Então a indústria, ela vai chegando muito próxima do real. E isso para a criança, por que não é bom? Porque ela precisa, na hora do brincar, ela precisa dizer, epa, isso aqui é fantasia, isso aqui não é real. Ela precisa estar sempre nesse campo, porque ela está sempre vivendo o que é do real, o que é do imaginário. Né? Então, nós temos o melhor dentro da gente e o pior também. Quando as crianças começam a se inserir nesse mundo, né, entrar nas leis sociais, eu digo que a diferença entre nós e o psicopata é que nós não fazemos, né? Mas pensar somos iguais, assim. E as crianças, elas ficam muito assustadas com isso, porque elas também pensam, elas pensam em fazer as piores coisas. Então você vê uma criança, por exemplo, eu estou matando, eu estou destruindo, arrancando a cabeça do boneco, né? Mas ao mesmo tempo, na hora que ela quer, que a mãe está passando perto e ela acha que alguma coisa do real aconteceu, o lobo, né, a mãe, ela tá brincando com a mãe ou brincando com o amigo, e a casa do porquinho caiu, que ele é o porquinho, ele vai dizer, ô fulana, a minha casa caiu aqui. Aí a fulana, que é o adulto, vai parar de ser lobo e vai lá construir a casa do porquinho. Existe, né, a perversidade, então, na criança também. A diferença é só que eles resguardam isso. São seres humanos, né? O que a diferença entre o adulto é que a criança, espera-se, né? Tem muito adulto que não amadureceu, assim. É que a criança, ela nasce imatura. Então, ela precisa desse adulto e de um ambiente, né, para ajudá-la a amadurecer. Né? Então, uma criança, por exemplo, ela nasce e ela morde. E ela tem que aprender a transformar a mordida no beijo, que é um ato social. Ela bate, ela tem que aprender a falar. Né? Eu brinco muito que os adultos hoje não sabem falar. Ei, eu não gostei disso que você fez comigo. É engraçado, né, Carla? Porque isso é tido como coisa de criança no mundo adulto, né? Exatamente, mas o adulto não sabe falar. Né? A gente vive numa sociedade que não sabe falar. As pessoas, elas, cada vez menos, elas falam menos. Né? A gente tem milhões de especialistas hoje dentro até de empresas, dentro de famílias, que não se comunicam. Porque as pessoas não se comunicam, os adultos. Então, hoje, uma grande preocupação que eu tenho entre as crianças é poder... Ei, você fala com seu amigo, você não precisa bater nele. Claro. Você não precisa morder. E se a gente for ver, muitos adultos ainda continuam mordendo. Usa a diferença que você tem para o ser animal, né? Quer dizer, a gente tem o dom da fala. O dom, exatamente. Agora, Carla, então você, a partir disso tudo, desse estudo e da sua especialização, você montou, então, um centro de desenvolvimento infantil. Vamos falar um pouco disso? Isso é uma alternativa, então, para essa situação contemporânea que a gente vive? Pois é, essas foram pessoas, né, especialistas que foram estudar as crianças, foram europeus, na verdade, franceses, que foram estudar as crianças não dentro dos consultórios com as patologias, né, onde já tinham muitos especialistas estudando. Eles foram estudar as crianças dentro das escolas. O que acontece com uma criança que tem uma dificuldade escolar? Por que uma criança normal, que tem uma família normal, passa a chegar a partir do CA e ter o fracasso escolar, né? Passa a ter, não consegue aprender. Passa a começar a ter que ter professoras particulares, enfim, acompanhamentos, ou ela não consegue se relacionar com um amigo, ela tem dificuldade, ou ela tem uma dificuldade enorme na frustração, né? E eles começaram a entender que a criança, ela nasce com uma tendência, né, inata ao desenvolvimento, nesses 3 aspectos. Então, são 3 aspectos, que é o social, que o bebê, ele nasce, ele já olha para um rosto humano, aquilo já o interessa.